Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos começar aí o estudo de componentes simétricas para análise de circuitos elétricos trifásicos desequilibrados. Portanto, teremos aí como objetivos para a aula de hoje a criação, os primeiros estudos sobre componentes simétricas, quando foi publicado, por quem foi publicado, a dedução do modelo matemático para componentes simétricas, diagrama fasorial de um sistema desequilibrado com componentes simétricas e, para finalizarmos, um exemplo de aplicação com componentes simétricas. Muito bem, falando aí do surgimento, as componentes simétricas elas foram criadas aí por Fortescue em 1918, onde ele publicou um artigo de métodos de componentes simétricas, ou coordenadas simétricas aplicadas para a solução de redes polifásicas. Esse era o criador, dessa metodologia. Foi apresentado aí no 34ª Convenção Anual da IEE, American Institute of Electrical Engineers, em 28 de julho de 1918, tá? Então, isso daqui foi a data que, de fato, ele demonstrou aí todos os seus estudos através de componentes simétricas, que ele chamava aqui de coordenadas simétricas para o sistema polifásico. Um sistema trifásico desequilibrado ele pode ser decomposto em 3 sistemas equilibrados, onde essa decomposição é única. Então, o core, digamos assim, o núcleo principal aí do seu estudo era esse daqui. Tinha que, independente do sistema, se ele fosse de 2 fases, 3 fases, teoricamente poderia ser 4, 5, 6, N fases, ele conseguiria representar esse sistema desequilibrado por 3, 4, 5, 6 outros sistemas equilibrados. Tá? Esse era o conceito que foi estudado por Fortescue em 1918. O sistema equilibrado ele era basicamente definido aí como módulos iguais e diferenças angulares iguais. Então nós temos aí o sistema trifásico a 120 graus, supondo que tivéssemos um sistema quadrifásico, Então seria 360 dividido por 4, seria 90 graus, para cada uma das fases. E o conceito do sistema equilibrado é isso, módulos iguais e ângulos dentre as fases ali também iguais. Conceituando, o que seriam aí as componentes simétricas, é basicamente o sistema trifásico desequilibrado, podendo ser decomposto em 3 sistemas equilibrados, que são as componentes positivas, negativas e componente zero. O sistema de sequência positiva, conhecido como positivo ou sistema 1, temos aí 3 fasores equilibrados, com o mesmo módulo e defasados de 120 graus, e sequência de fase igual ao sistema original, que é aquela sequência direta, que a gente sempre trabalhou nos exercícios, sequência ABC. Já o sistema de sequência negativa, que é conhecido como sistema menos ou sistema 2, são 3 fasores também equilibrados, mesmo módulo e defasados de 120 graus, com uma sequência de fase inversa ao sistema original. Então, é sistema ACB, que é aquele conceito de motor, se eu pegar aqui 2 fases e trocá-las, o B por C, eu tenho ACB. Tá? Então, invertido as fases, é como se eu estivesse invertendo ali o campo magnético que vai para o motor, invertendo, portanto, o sentido de rotação do giro, fazendo uma analogia, entre motor e sistema aqui ABC ou sistema ACB. O sistema ACB também é conhecido como CBA, tá? Sistema de sequência zero, que é composto aí por 3 fasores de mesmo módulo e com os mesmos ângulos de fase, tá? Sendo defasagens aí iguais a zero.
Então, os fasores, eles têm o mesmo ângulo, eles vão estar lá em 0 graus, em 40 graus, ou em, sei lá, 200 graus, mas os três fasores terão o mesmo módulo e todos estarão naquele ângulo, é diferente do sequência positiva e negativa, que os fasores, eles têm o mesmo módulo, porém aí tem uma fase simétrica, né? Eles estão defasados ali em 120 graus, mas a fase A é 0, a fase B, por exemplo, no sistema ABC é menos 120, fase C é mais 120, aqui na sequência A0 não. As três fases têm o mesmo módulo e têm o mesmo ângulo também, tá? Essa que é a diferença. E aqui a gente começa a entender melhor, né, o que seria o sistema desequilibrado, né? Porque o sistema desequilibrado, através desse diagrama fasorial, ele fica bem claro, né? Por que ele é desequilibrado? O tamanho das setas são diferentes, dá para ver bem a diferença, por exemplo, de VC com VA e com VB. E o ângulo também, ó, VA você vê que está em 0, mas o VC, poxa, está aqui, sei lá, menos 2 graus, né? Tá bem próximo do ângulo de VA. E o VB está lá embaixo. Então, um sistema bem desequilibrado, que podemos representá-lo por um sistema de sequência positiva, outro de sequência negativa e um terceiro de sequência zero, tá? Onde se somarmos aí as três sequências, nós teremos a resultante do sistema original, tá? Então, esse sistema original aqui de fasores desequilibrados é a mesma coisa que eu pegar o sistema sequência positiva, equilibrado, somar com sequência negativa, também equilibrado, e somar também com sequência zero, equilibrado, tá? Agora, isso daqui é saindo do sistema desequilibrado para chegar nos componentes de sequência. E se eu quisesse, num outro momento, sair dos componentes de sequência e chegar no sistema desequilibrado? É possível também, tá? Então aqui, ó, nesse exemplo eu trago sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Já tenho aqui os vetores, né, com os seus módulos e fases, né, bem definidos. E se eu aglutinar aí esses vetores, se eu for somando eles de forma vetorial, né, eu terei, por exemplo, esse VA1, ele é essa seta, tá? No ângulo zero. E o VA2 está lá para cima, né? Então põe uma outra seta para cima. Sempre na ponta da seta, tá? Eu pego o início da outra seta até a ponta daquela seta. Finalizei aqui o VA2, na ponta da seta VA2, eu irei conectar o VA0, que é para baixo, né? Então teremos essa ligação. Do início do VA1 até o final, a ponta do VA0, nós temos a tensão VA, que é a tensão do sistema elétrico, tá? Para a fase A. Então, esse daqui é o sistema vetorial decomposto lá em sequência, né? Sequência positiva, mais sequência negativa, mais sequência zero, que gera aí a tensão da fase A. Mesma coisa para B, né? Nós temos o B1 mais o B2, tá? Então B1 mais B2, mais o B0, tá? Mais o B0. Lembrando que eu tenho que pegar essa direção e esse tamanho de seta, tá? Resultando agora do início de VB1 até o final, na ponta da seta de VB0, temos a resultante aqui da fase B, que é essa seta maior. E a fase C, né, que seria o VC1, que é esse carinha, o VC2, que é esse carinha aqui, e o VC0, que vem aqui na ponta do VC2, tá? Partindo aqui do início de VC1 para a ponta da seta de VC0, nós temos aqui o que seria a tensão VC. Tá? Portanto, se eu pegar esse vetor VA, esse vetor VB e esse vetor VC, nós temos aquele sistema desequilibrado, né, o que deu origem a essas componentes de sequência. Então perceba que é realmente válida, né, essa conversão de sistemas
desequilibrados para 3 sistemas equilibrados, para que pudéssemos então fazer as análises gráficas e matemáticas, tá? Existem aí, obviamente, né, aplicações práticas para componentes de sequência zero, sequência negativa, bem definidas. Normalmente, para cálculo de curto-circuito, isso daqui é lei, tá? Vou calcular curto-circuito no sistema elétrico de potência, no CEP, né, sistema elétrico de potência. Você vai trabalhar com componentes de sequência, tá? O sistema está desequilibrado, então surge componente negativo e componente zero. Mas o sistema ele é um delta, então ele não vai ter sequência zero, porque sequência zero, o conceito é que por termos aqui as tensões em fase, e por consequência, se é válido para a tensão, também é válido para a corrente, né, que as correntes também são trifásicas, eu teria 3 correntes em fase, tá? E as correntes só se somariam, né, de forma fasorial, aí, mesmo módulo e ângulo, no neutro. E para que isso ocorra, o neutro tem que estar aterrado, tá? Tem que ter neutro no sistema, né? Então eu estou interligando uma fonte estrela aterrada com uma carga estrela com neutro, né? Então vai surgir, caso haja um desequilíbrio, sequência zero. Inclusive nós calculamos, né, em aula passada aí, a corrente no neutro, tá? Se tem corrente no neutro, tem sequência zero. Se não tem corrente no neutro, não tem sequência zero, tá? O sistema ele é desequilibrado, mas em delta. Então ele tem sequência negativa, tá? Na fase ele pode ter até zero, mas na linha ele tem sequência negativa. A gente vai ir vendo isso daí de uma forma mais clara no decorrer das aulas, né? Essa daqui é uma aula introdutória apenas para demonstrar o que seria o conceito básico aí de componentes simétricas. Muito bem, vimos ali um modelo fasorial, né, para o sistema. Agora iremos aí para o modelamento matemático, né? Sabendo aqui que nós temos uma rede trifásica qualquer, estrela com neutro isolado. Temos aqui a tensão VAB, a tensão VBC e a tensão VCA, além, obviamente, da tensão de referência de fase, né, que seria essa seta azul aqui, que seria o VAN, por exemplo. Muito bem, nesse sistema nós podemos escrever de forma matemática que a tensão na fase A é a tensão da fase A de sequência zero, a tensão de sequência positiva e a tensão na fase A de sequência negativa. Tá? Faço a mesma coisa para a fase B. VB0, sequência zero, VB1, sequência positiva, VB2, sequência negativa. E para o VC também, né, a gente vai descrever aí as 3 tensões, né, sistema trifásico, A, B, C, e nós temos aqui as 3 componentes simétricas, a componente 0, a componente 1 e a componente 2. Só para deixar bem claro aqui, né, que cada uma das fases vai ter uma das componentes, né, aliás, todas as componentes. Então nós temos sequência 0, que é representado pelo índice aqui 0. Isso aqui é o índice, tá? Não é um expoente, não é VA elevado a 0, é VA de sequência 0, tá? Aqui não é VA ao quadrado, é VA de sequência negativa, porque o 2 representa negativo e o 1 representa positivo. Num sistema que tem pouco desequilíbrio, tá? A sequência positiva vai ser 90%. Tá? E daí vai ter alguma coisinha lá de sequência zero, alguma coisinha de sequência negativa, ou só de sequência negativa, tá? Não tendo sequência zero. Mas se o sistema tiver muito desequilíbrio, daí começa a aparecer muita componente negativa e componente zero. Tá? Se tiver neutro aqui com retorno para a Terra. Então isso daqui é muito importante, tá? Ter esse conceito aí bem claro, porque o que a gente quer é trabalhar com sequência positiva. Tá? Então o ideal mesmo é que nós tenhamos aqui essa parte central apenas. Se houver desequilíbrio, se tiver estrela aterrada vai aparecer sequência zero, se for esquema em delta vai aparecer sequência negativa.
E dependendo do sistema, se for estrela aterrada, pode aparecer sequência 0, positiva e negativa também. Tá? Continuando ainda no modelamento matemático, né, podemos considerar que o sistema ele possui 9 incógnitas, né, na forma que a gente levantou as equações no slide anterior, surgiram 9 incógnitas, e portanto existirão diversas soluções para o sistema desequilibrado. Só que é interessante que a gente tenha uma única solução, né, para que possamos atacar o problema de uma forma efetiva. Então, para tornar a solução única, reescreve-se a matriz toda em função da fase A, reduzindo o número de incógnitas para 3. Então, isso é o que nós tínhamos. Tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com um carinha, né, que é esse alfa. Esse alfa é basicamente módulo unitário, com ângulo de 120 graus positivo. E alfa ao quadrado é módulo unitário com ângulo de menos 120 graus. Por que disso? Porque antes nós tínhamos VA, VB, VC. Agora a primeira linha vai permanecer, né? Nós vamos utilizar a fase A de referência, então ela não muda. Mas a fase B e fase C, nós vamos defasá-las em função da fase A. Por isso nós vamos trabalhar com esse carinha, com alfa e alfa quadrado. Então, primeira linha não muda, segunda linha já tem uma mudança, ó. A sequência 0 tem mesmo módulo e mesma fase, né? Então, o VB é igual ao VA para a sequência 0. Então, basta substituir VB0 por VA0. Já na sequência positiva, o VB ele é menos 120 graus. Então, se ele é menos 120 graus, eu multiplico por alfa ao quadrado. Tá? Então, fica VA vezes alfa ao quadrado, a mesma coisa que módulo de VA com ângulo de menos 120, que seria o nosso VB1. E o VB2, sequência negativa, então o ângulo de mais 120 graus, portanto, multiplico por alfa. Então, vai ficar VA2 vezes alfa, né? Eu jogo mais 120 graus. Fiz isso para a fase B, mesma coisa para a fase C. Só que você pode pegar aqui a referência positiva, né? Na sequência positiva, a fase C estava com ângulo de mais 120 graus. Então, multiplico por alfa. E na sequência negativa, ela vai estar com menos 120 graus. Então, multiplico por alfa ao quadrado. Então, esse é o nosso sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né? Que seria o VA, o VB e o VC. Tá certo? Muito bem. Como nós temos um sistema quadrado, nós podemos trabalhar com matrizes, tá? Então aqui, ó, eu escrevo de forma clara, né, as tensões para as 3 fases podem ser descritas na forma de uma matriz quadrada do tipo 3×3. O sistema ele é trifásico, né, obviamente. Teremos ali 3 linhas e 3 colunas. Então, tínhamos aqui esse modelamento já em função aqui da tensão de fase A apenas, né, do VA. E podemos descrever, então, 2 matrizes, uma para o cálculo das tensões ABC e outra para o cálculo das tensões de sequência 0, sequência positiva e sequência negativa. Tá? Então, a primeira matriz é basicamente essa daqui, é VA, VB, VC, copiei, tá? Aqui, 1, 1 e 1, por quê? Porque se eu multiplicar 1 por V0, dá V0. 1 por V1, dá V1. E 1 por V2, dá V2. Tá certo? Ah, mas e na segunda linha, que seria o VB, né? Segunda linha é 1 alfa ao quadrado e alfa. Então, 1 alfa ao quadrado e alfa. Terceira linha que é o VC, 1 alfa e alfa ao quadrado. Então, 1 alfa e alfa ao quadrado. Montei aqui sistema de matrizes para componentes simétricas. Então, aqui eu tenho, para esse caso, né, essa primeira matriz aqui, esse sistema de matrizes, eu vou calcular as tensões A, B e C
tendo já os dados de tensão de sequência zero, sequência positiva e de sequência negativa. Mas supondo que eu tivesse as tensões VA, VB e VC e eu quero chegar nas tensões de sequência zero, positiva e negativa, o que eu faço? Eu parto para esse segundo esquema, tá? Onde eu tenho aqui as minhas incógnitas, né? Tensão de sequência zero, positiva e negativa, que será 1/3 dessa matriz aqui, que basicamente eu troco os alfas, né? Aqui eu tinha alfa ao quadrado e aqui era alfa. Eu troco apenas, né? Se na terceira coluna eu tinha alfa para a segunda linha, na segunda coluna da segunda linha eu passo a ter alfa, tá? E lá na terceira coluna, para a segunda linha, eu passo a ter alfa ao quadrado e da mesma forma eu troco aqui embaixo também, né? Era alfa e alfa ao quadrado, se torna alfa ao quadrado e alfa. Neste caso, né, eu tenho as tensões do sistema medidas já, né, por TPs, por exemplo. E essas tensões, elas passarão por um processamento de dados que vai calcular para mim aí sequência zero, positiva e negativa. Se nesse cálculo eu tiver tensões equilibradas, V0 e V2 é zero, ambos, tá? V1 vai ser 100% do que eu tenho para VA, VB e VC, pois o sistema é equilibrado simétrico. Se o sistema tiver alguma assimetria, daí irão surgir componentes de sequência zero e componentes de sequência negativa, tá? Aqui eu deixo um exemplo de cálculo, né? Para que vocês possam entender de forma mais clara. Então, o exemplo diz o seguinte: em um sistema trifásico qualquer, aí, as tensões de alimentação são VA 210 com ângulo 0, VB 210 com ângulo 90 e VC 210 com ângulo menos 90. Pede-se, portanto, para determinar as componentes de sequência de Fortescue. Tá? Quais componentes? Zero, positiva e negativa. Tá aplicando aí a formulinha matricial, nós temos que, se eu quero calcular as componentes de sequência, eu pego lá a formulinha de 1/3 da matriz aqui de alfa, vezes a tensão ABC, que foi dada aqui no enunciado, tá? Não tem muito segredo. Substituo aqui na terceira matriz, né? E faço esse cálculo. Então, o cálculo matricial aí, ele pode parecer complexo, né? Mas lá por regrinha matemática, nós temos que, primeira linha, eu multiplico pela coluna, tá? Segunda linha, pela coluna, também de tensões. Terceira linha, pela coluna de tensões. Então, ficaria aqui, ó, tensão de sequência zero, 1 vezes 210, 1 vezes 210, 1 vezes 210, tudo com os seus respectivos ângulos, né, obviamente. Somo tudo isso daqui em retangular e divido por 3, tá? Para a segunda linha, a mesma coisa, só que daqui, ó, teríamos um alfa aqui. O alfa é quanto? É 1 com ângulo de 120 graus. Então, vai ficar 1 vezes 210, dá 210. 120 graus, na multiplicação lá em polar, o ângulo a gente soma, né? Então, 120 graus, que é o ângulo do alfa, mais 90 graus, chegaremos em 210, certo? Então, teríamos aqui 210 graus. E alfa ao quadrado, menos 120 graus, aqui, menos 210 graus. Soma-se tudo e tem-se aí o valor para V1, né, que é a tensão de sequência positiva, mesma coisa para tensão de sequência negativa. Fazendo essas continhas aí, chegamos que a tensão de sequência zero é 70 volts, com ângulo de 0 graus. Tá? V1, tensão de sequência positiva, 191,24, com ângulo de 1,19 graus. E V2, tensão de sequência negativa, 51,24, com ângulo de
menos 180 graus. Tá? Observando esses números aí, de cara talvez não queira dizer muita coisa. Tá? Um dado que a gente pode tirar, tá? Tranquilamente, é que nós temos nesse sistema tensão desequilibrada. Já vimos aqui no enunciado, né, que em termos de amplitude não há desequilíbrio, mas em termos de fase sim, né? Então há uma assimetria, né? A diferença aqui de A para B, tá? Ela é a mesma diferença, né, se a gente falar em termos de ângulo, de A para C também, mas não de B para C. De B para C é 180 graus. Tá? Então nós temos aqui uma assimetria das tensões. Essa assimetria faz surgir componente de sequência zero e componente de sequência negativa. Só que você para e pensa, puxa, o sistema ele é muito assimétrico. Se eu observar aqui a sequência positiva deu 191. Tá? Então eu tenho 191 volts para a fase A, em 0 graus, 191 volts para a fase B, em menos 120, e 191 volts para a fase C, em mais 120, tá? O que seria a sequência positiva. 191 volts para 210 tem aí uma diferença, né? Mas não é uma diferença assim gritante, tá? Tem sistemas muito mais desequilibrados. E esses 70 volts de sequência zero e 51 de sequência negativa, perceba, os dois estão abaixo de 100 volts. Óbvio que é uma soma vetorial, mas perceba que há um desequilíbrio, sim, que é notável, mas a tensão de sequência positiva é bem próxima à tensão total aí da rede, né? Que é 210 volts. Então o sistema tem um desequilíbrio, mas não é um desequilíbrio muito acentuado. Tá? Então o que a gente pode observar, olhando esses dados aqui, é isso. Tem um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio latente, aí, dá pra gente perceber, mas tem uma grande parte aí que está, sim, em sequência positiva, sequência direta de ligação. Normalmente trabalha-se aí com relés, né, para fazer o acionamento de disjuntores, né, para dar o trip aí, o comando para disjuntores, obviamente, né, com base em TCs e TPs. Quando eu falo TP, é transformador de potencial. Ele serve para medir a tensão da rede elétrica para altos níveis, tá? Então estou trabalhando ali com 230 kV, tá? Estou trabalhando aí com uma linha que está circulando aí 1000 amperes, tá? Então o que acontece? Eu não vou trabalhar com multímetro, eu não vou trabalhar com alicate amperímetro, vou trabalhar com TC, que é o transformador de corrente, então ele mede a corrente, e um TP, que ele é um transformador de potencial, ele mede a tensão. Como que fazem essa medição? Pela variação do campo magnético. Tá? Então, varia o campo magnético do primário da bobina e induz uma tensão de secundário. Varia a corrente no primário da bobina e induz uma corrente de secundário. Só que são correntes e tensões baixas, tá? De baixa intensidade, que são interpretadas aí por relés, tá? É feito toda uma calculeira interna e tem lá dispositivos que inerentes a esses relés que farão processamento de dados para verificar se tem componente zero e componente negativa. Tá? Se tem componente zero e componente negativa na rede, vai ter aí alguma comutação, dependendo dessas intensidades, né? A ANEEL ali, ela determina, pelo menos ali até 2016, quando eu estava trabalhando bastante aí com componentes simétricas, né, de Fortescue, e as generalizadas, né, que vieram depois, uma derivação das componentes simétricas de Fortescue,
A definição por normativa, né, a ANEEL, colocava um fator de desequilíbrio de 2%. Tá? Então, nós temos fator de desequilíbrio de componente negativo e de componente zero. Com base nesse fator de desequilíbrio, o sistema ele tentava comutar, né, ficar chaveando, para que voltasse a um equilíbrio. O sistema ele é automatizado, obviamente, né? Não tem um operador que vai ficar lá observando, tal linha está desequilibrada, vou chavear aqui. Tal linha está desequilibrada, vou chavear ali. É feito de forma automática. Atualmente, tudo automatizado, né? Então, o que ele interpreta, ele verifica se é necessário abrir uma linha ou não, através dessas componentes de sequência, tá? Sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Se tem só sequência positiva, está tranquilo, sistema equilibrado, simétrico. Se tem pouca componente zero, pouca componente negativa, também está tranquilo. Se começa a ter muita componente de sequência zero, por exemplo, muito próximo aí de sequência positiva, daí pode ter ocorrido um curto-circuito. Tá? Porque existe o curto-circuito monofásico, né, que, salvo engano, 70% dos casos de curto-circuito é monofásico, né? Bate uma árvore na linha, a árvore aterra aquela fase, né? Bateu uma árvore na fase A, aterrei a fase A, vai ter um curto-circuito assimétrico, que a gente chama. E se a árvore bateu na fase, eu estou aterrando aquela fase, né? A fase A que eu citei no exemplo, via árvore, tá? Então, a árvore para alto potencial, né, alto nível de tensão, aí, alguns kilovolts, ela se torna um condutor. Né? A árvore é de madeira, madeira todos sabem que é isolante, mas o que acontece? Ela se torna condutora a partir de um certo potencial. Então, eu acabo aterrando. Né? Bateu um vento, aterrou. Aquela fase, o que acontece? Desarma a rede. Tá? Porque surgiu com o componente aqui de sequência zero. Daí tem também curto bifásico, terra, que surge componente de sequência zero. Tem muitos estudos aí que correlacionam aí as componentes de sequência, tá? Então elas surgiram, na realidade, para trazer uma simetria nos cálculos, né? Para que eles não se tornem tão complexos, né? E também porque existem muitas aplicações práticas aí que requerem esse tipo de análise. Certo, turma? Agradeço a atenção de todos aí. Mais uma aula. Acho que foi a aula mais longa que tivemos aqui por enquanto. E eu estarei disponível aí no chat, né? Uma aula que provavelmente vai gerar aí dúvidas, né? Porque é um primeiro contato, né, sobre componentes simétricas. Existem muitas aplicações, a análise de curto-circuito, trabalha-se muito, né, com esse tipo de estudo, mas sistemas desequilibrados realmente aí é um tema bem interessante. As configurações, né, realmente fazem com que essas componentes elas sejam maiores em umas configurações, menores em outras configurações, mas isso é algo que a gente vai entendendo aí conforme vamos estudando cada vez mais. Isso daqui foi a primeira aula, né? Terão outras aulas, né? Exercícios relacionados, para que aos poucos todos consigam aí compreender da melhor forma possível. Certo, turma? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!